Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o Salvador. Esse é um trecho do capítulo ou de um salmo, que é um salmo muito conhecido. É um salmo que muitos deixam a sua Bíblia aberta na sua casa, que é o Salmo 91. O salmo do nosso Deus como protetor. E nesses versos de 15, 16, 14, 15, 16, mais especificamente no 16, diz ou promete que aquele que ama vai ter vida longa. Mas a dúvida que chegou para a gente aqui é a seguinte: a gente vê que hoje as pessoas, até mesmo os mais sinceros, cristãos, têm sofrido, têm a sua vida ceifada muito cedo. Como entender essa promessa bíblica de que Deus honraria aqueles que o amam, que o protegeria e que o daria vida longa? Como explicar isso às pessoas que leem isso, creem, mas não veem isso acontecendo? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, agradecendo a sua audiência, agradecendo a você que está aí já logo no começo do programa e com certeza alguns de vocês, porque eu já estou recebendo perguntas aqui, fazem o programa acontecer com as suas dúvidas, os seus questionamentos. Você sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você tem alguma dúvida bíblica, se você tem alguma pergunta teológica, que você quer entender mais o que a palavra de Deus diz, por favor, não hesite, não tenha preconceitos, não tenha vergonha, faça sua pergunta, manda pra gente e juntos vamos aprender mais da palavra de Deus e ela estará na mira da verdade. Por que na mira da verdade? Ela vai estar apontada para alguém que vai ter que dar a resposta baseando-se na palavra de Deus. E esse alguém é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor, animado para mais um programa ao vivo aí? Sem saber o que vai chegar, tendo que responder, baseando-se na palavra de Deus? É bom, é bom. A adrenalina já não é mais como antes, né? No início agora é mais tranquilo. E nós temos a consciência do seguinte: se alguma pergunta não for possível responder agora, estudamos, apresentamos algo, podemos indicar uma literatura, né? Para pessoas aperfeiçoar, mas, graças a Deus, até o momento está dando para responder. Pelo menos Deus tem mandado só as que eu sei responder. As que eu não sei, Deus não tem mandado ainda, né? Eu queria só mandar rapidamente, Tito, aqui um abraço para uma família querida que esteve aqui na Novo Tempo, né? O pastor Leidivan, né? Apresentador da Novo Tempo, me falou que esta família teria me deixado na mesa um folheto, e realmente deixou um folheto, que fala sobre a volta de Cristo, um folheto evangelístico que divulga a Novo Tempo, não é? E essa família é a família do irmão Almeida, né? De Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Povo querido, estive há muitos anos lá. E mandar um abraço então para o irmão Almeida, para sua esposa a Lucélia, para os seus filhos, o Tiago e a Marcele. Um abraço também para a Natália, que é a nora, né, deles, e também para o Mauro, que é o genro, e para os 2 netinhos, né? Que Deus abençoe essa querida família, obrigado pelo carinho. Obrigado por terem vindo ao Novo Tempo e deixado este folheto. É muito bom nós vermos que os irmãos, cada um com o seu dom espiritual, tem feito algo, né, pela evangelização das pessoas. Que Deus abençoe ao irmão Almeida, a irmã Lucélia, toda a sua família. Recebam aí o nosso abraço.
Muito bem, professor, muito bem, estamos começando. Quer dizer que o professor está dizendo aí que já não está com a mesma adrenalina de antes. Pois então nós vamos colocar aqui aquelas perguntinhas capciosas. Vamos ver como se essa adrenalina vai subir ou não vai subir. Muito bem, hein? Bom, a primeira pergunta que nós abrimos o programa aqui, professor, está baseada no Salmos 91. E olha só, essa pergunta chegou no nosso SMS aqui, eu acho que foi no programa passado, viu? Essa pergunta que eu estou abrindo o programa de hoje. Quem mandou foi o Franklin. Ele é lá de Grossos, Rio Grande do Norte. Este programa é fenomenal para o estudo bíblico. Parabéns à dupla. Obrigado, meu irmão. Obrigado por você mandar a sua pergunta para a gente aqui e, como muitos, fazer o programa acontecer. Ele diz o seguinte: a minha pergunta se refere a Salmos 91, os versos 15 e 16. Porque lá vemos Deus prometendo proteção em meio às dificuldades para os que clamarem e confiarem nele além de vida longa nesta terra. Mas o que vemos nesse mundo é que muitos cristãos sinceros vão muito cedo. Então, aparentemente, parece que não está sendo essa promessa aí de vida longa não está existindo, de proteção não está existindo. Como é que a gente pode entender esse texto bíblico, professor? Esse que é um dos capítulos que tem aí nas casas, né, nas Bíblias abertas aí, é o capítulo mais conhecido aí da população, não é? É isso mesmo. Como é que é isso? Como é que a gente explica esse negócio aí? Veja, nós não temos como entender um assunto lendo só um verso da Bíblia, né? Ou 2 ou 3 versos. Então, nós temos que entender o seguinte, a Bíblia nos mostra, já desde os primeiros capítulos, né, especialmente o capítulo 3 de Gênesis, que a partir do momento em que nossos primeiros pais aceitaram as sugestões de Satanás e desobedeceram a Deus, o nosso mundo se corrompeu pelo pecado. Então o capítulo 3, né, costuma-se dizer com razão, é o capítulo mais triste da Bíblia. Quando entra o pecado, como consequência, o ser humano, a humanidade, se afasta de Deus, que é a fonte de vida, perde o acesso à árvore da vida, ali diz Gênesis 3, 22 a 24, e o ser humano estará mortal. Então você tem que entender esse tipo de texto e outros textos bíblicos, na verdade todos os demais, você tem que ter uma moldura, diríamos assim, para sustentar este quadro, tá? Essa imagem, esse desenho, que é a moldura do conflito cósmico entre o bem e o mal. Então, você não pode ler esse texto e pensar que de forma absoluta Deus vai nos proteger de todas as situações. Por quê? Primeiro, porque existe um conflito cósmico entre o bem e o mal. E numa batalha, nem todos os soldados saem vivos. Alguns saem mortos, outros saem vivos, outros saem feridos, mas sempre há um vencedor nessa batalha, dependente dos resultados. E no conflito cósmico não é diferente. Então, alguns soldados de Cristo sairão feridos, outros mortos, outros vivos, mas todos terão a vitória final. Então, essa é a garantia. Quem faz parte do exército de Cristo está do lado do exército vencedor. Agora, não quer dizer que alguns soldados não tombem no campo de batalha, por exemplo, os mártires. Quantos dos apóstolos morreram por morte natural? Só um dos 12. Dos que permaneceram fiéis. Só João, o mais mortos, perseguidos, decapitados e por aí vai. Então nós temos que analisar que quando Deus nos promete proteção, óbvio que Deus promete. Mas isso não pode ser algo absoluto, primeiro porque nós somos soldados num conflito cósmico. Alguns soldados vão sair feridos, outros mortos, outros vivos. Isso faz parte da realidade, da vida, do mundo. Tá? Segundo, mesmo que um soldado de Cristo saia ferido ou morto, ele tem a vitória final, porque Jesus diz que quando ele voltar, em João 6,40, ele vai ressuscitar os seus. Então a derrota de um soldado de Cristo é só aparente. Como diz Paulo, né? A glória que nos está preparada não pode nem ser comparada, né?
Esse sofrimento que nós enfrentamos aqui não pode nem ser comparado com a glória que está para ser revelada em nós. Outro detalhe, por que também isso não pode ser absoluto? Porque nós temos a liberdade de frustrarmos planos de Deus para nós. Quer ver um exemplo? Deus não cria ninguém para beber bebida alcoólica, para fumar cigarro, para transgredir leis de trânsito. Então é óbvio, né, que se eu me coloco em situações perigosas, a probabilidade de eu não ter longevidade é muito grande. O que diz Gálatas 6, verso 7? Outro texto que você tem que analisar. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Por mais que Deus perdoe-me dos meus erros, por mais que Ele possa me livrar das consequências destrutivas do pecado, em especial a morte eterna, de acordo com Romanos 6, 23, Deus não vai me livrar das consequências educativas, diríamos assim. Tá? E você tem que lembrar também que Deus prometeu proteção, prometeu paz, prometeu, mas isso também não é absoluto, porque o próprio Cristo diz em João 16, 33 o seguinte, e ele foi o grande intérprete das Escrituras. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Cristo prometeu que não haveriam aflições? Não, Deus nunca prometeu isso. Né? Agora Ele prometeu que nele você pode ter paz mesmo em meio às aflições. Isso Ele prometeu. E você tem que considerar também uma coisa. No verso 16 do Salmo 91, Davi fala que Deus deseja nos saciar com longevidade, mas isso não é eternidade nesse mundo pecaminoso. Tá? Isso não quer dizer que isso se aplica a todos os casos. Há casos em que filhos de Deus, Ele permitirá que descanse o sono da morte, porque para estes filhos de Deus é o que há de melhor. Deus sabe, Ele sabe a estrutura emocional, espiritual de cada um para resistir a certas coisas. Nem todos têm essa mesma estrutura. O que diz Apocalipse 14, 13? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Então não tem uma promessa absoluta de que todas as pessoas terão longevidade. Os apóstolos, mártires e até os que morrem no Senhor, há pessoas que Ele vai permitir que descansem mais cedo, porque Ele sabe que se essa pessoa continuasse viva, ela não resistiria aos eventos finais da história do mundo profetizados em Apocalipse 13, como, por exemplo, uma nova perseguição aos cristãos pouco antes de Cristo voltar. Então, não podemos chegarmos à conclusão de um assunto sem termos esta moldura do conflito cósmico entre o bem e o mal. Se você não tiver estudar essa doutrina, não só a Bíblia, mas a vida não vai ter lógica para você. Lógico, nós não temos explicações para tudo, né? Não temos. Deus vai ter que nos explicar muitas coisas pessoalmente, porque agora a nossa mente não é apta para entender. Não que as respostas não existam, é que nós não somos aptos para entender essas respostas. Agora, aquilo que nós sabemos sobre o conflito cósmico, devemos entender, aprender e analisar que isso sim dá mais lógica à vida, dá mais lógica à religião, dá mais lógica à nossa existência. Muito bem, muito bem. O programa está apenas começando, mas para você participar, fazendo a sua pergunta e tirando a sua dúvida, mande a sua pergunta por SMS. O número é 12 98151 0101, tá bom? SMS é mensagens aí do seu smartphone. Manda pra gente aqui que a gente recebe na hora, como aí, ó. Já está chegando, não para de chegar aqui, mas a sua pergunta vai ser pescada. Ou também pelas nossas redes sociais. Pelo Facebook, na mira da verdade.nt, pelo nosso Instagram, @na mira da verdade, tá bom? Estamos transmitindo também pelo Facebook. Essa pergunta aqui do Facebook, quem mandou foi o Cristiano Alves. E já começa quente aí. A pergunta dele é a seguinte.
Boa noite. Sodoma e Gomorra tinha pessoas ímpias e justas. Quando Deus iria destruí-las, Abraão perguntou para Deus, não seria certo destruir os justos com os ímpios? Quando o anticristo ter a sua autonomia aqui na terra e a sua marca, a marca da besta, para ter a liberdade de comprar, trabalhar e comer, é certo os justos passar a tribulação dos 3 anos e meio junto com os ímpios? Deus não vai separar o seu povo da tribulação? Professor, vamos ajudar ele a entender esses detalhes, esses momentos que vão acontecer aí por ocasião do fim dos tempos. Né? Ele fez uma comparação lá com Sodoma e Gomorra, que tinha ímpios, né, e justos. Como que a gente pode explicar aí, o Cristiano aí, nessa sua dúvida com relação à tribulação e o que ele quer dizer com 3 anos e meio aí de tribulação, professor? Isso está na Bíblia? Nós não podemos abordar em detalhes isso, né? Uma doutrina muito ampla, a doutrina do dispensacionalismo e arrebatamento secreto, então nós não temos como abordar isso agora. Nós um dia temos que fazer uns 2, 3 programas temáticos para abordarmos um pouco disso. Mas veja, em primeiro lugar, existe uma crença, não é, entre muitos irmãos evangélicos, de que a igreja será arrebatada secretamente. Durante 3 anos e meio haverá um domínio do anticristo e, totalizando um período de 3 anos e meio, mais um período em que os judeus têm a cidade de Jerusalém restabelecida para eles, então, ou seja, ocorre o arrebatamento da igreja, passa-se um período de 7 anos e aí Cristo volta em glória e majestade. Então, em resumo, esta é a crença do arrebatamento secreto, mas a Bíblia não ensina isso, tá? Não tem como você harmonizar a doutrina do arrebatamento secreto, querido irmão, por exemplo, com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Tá? Ali é dito que ali não há uma separação entre arrebatamento e segunda vinda. Para que o arrebatamento ocorresse secretamente, depois se passassem 7 anos e depois Cristo voltasse em glória e majestade. Não, ali não permite isso no texto. Tá? Eu sei que os teólogos dispensacionalistas, quando analisam a profecia das 70 semanas em Daniel 9, ou 490 anos, eles separam a 69ª semana da 70ª. Não vou entrar em detalhes também disso agora, porque é uma coisa ampla. Eu sei que eles separam esta semana e eles creem que essa 70ª semana equivaleriam aos 7 anos finais, tá? De história da humanidade após o arrebatamento. Só que quando você lê 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ali é dito que que o arrebatamento dos justos acontece num contexto, diríamos, audível e visível. Então, quando fala que os justos serão arrebatados, neste contexto, leia esse texto e preste bem atenção nele. Jesus volta ao som de trombetas, os mortos são ressuscitados e os vivos são transformados. Então você vê que é um evento audível, o arrebatamento dos justos faz parte de um evento audível, porque é acompanhado de trombeta, e visível, porque é acompanhado da transformação dos vivos e ressurreição dos mortos. Então não tem como justificar a doutrina do arrebatamento secreto. Agora, sobre a grande tribulação, que na verdade é uma perseguição, né, que os justos enfrentarão pouco antes da volta de Cristo, vai novamente, de acordo com Apocalipse 13, ocorrer uma união entre igreja e Estado, e aí vai haver um poder perseguidor, tá? Biblicamente, os justos não serão tirados da terra por ocasião da grande tribulação, eles serão protegidos aqui na terra durante a tribulação. Então é bem diferente. Então veja, por exemplo, Apocalipse 7, 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? João está tendo uma visão, né? E aí ele conversa com um ancião, com um ser que está lá no céu, tá? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. E ele então me disse:
Ele fez a pergunta para chamar a atenção de João, né? E aí ele vai dar a explicação. São esses os que vêm da grande tribulação. Ou seja, não foram tirados da tribulação, eles passaram por ela. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Diz que essas pessoas foram perdoadas pelo sacrifício de Cristo, receberam a justiça de Cristo e elas vêm da grande tribulação. Então elas passaram. Elas não foram afetadas como os ímpios foram. Elas passaram pela tribulação, tanto que Apocalipse 13 diz, né, ali no capítulo, que esta provação é para experimentar os habitantes da terra. Então, bons e maus, vai ser demonstrado perante o universo quem realmente é de Deus e quem não é. Então não pode a igreja ser arrebatada antes, não tem lógica isso. Porque é no momento da tribulação que vai se mostrar quem realmente é de Deus e quem não é. Quem vai aceitar a autoridade de Deus como Criador e quem vai aceitar a autoridade do poder representado pela besta. Tá? Então, eu sei que esse é um assunto muito amplo, você aprendeu, querido irmão, de uma forma diferente. Mas veja, peça o nosso curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, para você estudar sobre a volta de Jesus. E você vai perceber, né, que não há realmente como justificar a doutrina do arrebatamento secreto e nessa teologia dispensacionalista, não é? Que é ensinada, obviamente, em muitos círculos cristãos sinceros. Muito bem, eu tenho que ir para o intervalo, mas logo depois do intervalo eu vou mostrar e dizer como que você faz para adquirir gratuitamente este estudo bíblico Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Não sai daí não, eu volto já já. Já estamos de volta ao vivo aqui e eu disse que mostraria para você esta revista aqui, este curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter essa revista, esse estudo bíblico aí na sua casa, sem você pagar nada, você pode entrar agora no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você, rolando lá o site, você vai ver logo mais abaixo a imagem dessa revista aqui. Clica nela e você vai ser direcionado para fazer um cadastro para que ela chegue direitinho na sua casa. Então peça agora mesmo, entre lá no nosso blog. Se você preferir, você pode também ligar para a gente. Só que para ligar, você vai ter que entrar no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? No horário comercial você liga pra gente e vai ter uma equipe lá pronta para receber a sua ligação e mandar para você este estudo bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Eu convido você a estudar com a gente. A gente já tem apresentado esse estudo bíblico aqui há muito tempo. Milhares de pessoas já fizeram esse estudo bíblico. E olha, você vai se surpreender com os temas relacionados ao tempo que nós estamos vivendo. Nós acreditamos que estamos nos últimos momentos da história da raça humana. E nesse estudo bíblico você vai aprender pontos importantes para a sua tomada de decisão. Peça agora mesmo. Não vai pagar nada por isso. É de graça. É para você. Muito bem, professor Leandro Quadros. As perguntas não param de chegar aqui. E olha, essa pergunta aqui é de um pai e uma mãe que perderam um filhinho, uma filhinha de 2 anos. Fazem 2 meses atrás. E eles perguntam como será a salvação dela. A salvação dela depende de mim e da minha esposa? E as outras tantas crianças e bebês que morrem, professor, consegue responder essa pergunta à luz da Bíblia? Ou seja, um bebê, uma criança pequena que às vezes a gente pensa que ela de fato não tem o real conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. Porventura, a salvação dessas crianças irá depender de seus pais? Não necessariamente. Primeiro devemos lembrar de uma coisa, eu não vou entrar em muitos detalhes agora teológicos, porque essa pergunta feita por um pai ou uma mãe que perderam um filho é um negócio muito sério. E eu quero deixar, eu não quero entrar em detalhes teológicos agora com você,
Porque o que mais vai te ajudar agora, lógico, tem a ver com teologia, mas não detalhes teológicos, vai te ajudar agora é a esperança da ressurreição. Tá, isso eu quero mostrar para você. Porque só um pai e uma mãe podem entender, né, o significado, a dor de uma perda dessas, né? Não são todos que conseguem sobreviver a isso, né? Consegue, na verdade, sobreviver, viver mesmo como antes não vive mais. Nós que somos pais, né, que temos filhos, nós sabemos que só de imaginar uma dor dessas, nós já sofremos profundamente. Imagine quem está passando por isso. Então, apegue-se muito a Deus, querido casal, porque só Ele pode realmente dar o conforto para vocês. Ele que é o Pai por excelência. Deus que já perdeu tantos filhos, tá? Ele sim sabe o que é esta dor e Ele pode ajudar você de verdade. Agora, o que Cristo prometeu, e é o que eu quero deixar para vocês agora, por causa desse contexto no qual fizeram essa pergunta, aqui em Mateus capítulo 19, verso 14. Ó. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então, quando Cristo impõe as mãos sobre as criancinhas e diz que o reino dos céus é para elas, mesmo que Ele não esteja prometendo a salvação para todo mundo, porque existem crianças numa certa idade que já terão capacidade de dizer um sim ou não para Jesus, tá? Mas vocês podem ter a certeza, o reino dos céus é em especial para crianças e para os que são como elas. Em que sentido? Total confiança em Deus, total sinceridade, apesar da natureza pecaminosa que faz parte de todos desde o nascimento, né? Como diz o Salmo 51, verso 5. Então, se apegue a essa esperança. Se apegue, na verdade, não só uma esperança, é uma certeza de que Deus tem planos eternos para as criancinhas. E se Jesus prometeu ressuscitar os seus, inclusive crianças, obviamente, em João 6,40, não é? Prepare-se com seu cônjuge, né, com seus demais filhos, para que em breve, quando Cristo voltar, vocês possam rever esse filhinho, essa filhinha que hoje descansa na morte. Tá? Isso é perfeitamente possível, isso vai acontecer, não é só possível, isso vai acontecer, porque nunca Cristo mentiu, por que Ele iria mentir agora sobre a ressurreição? Não é? Então, creia nisso, creia no que Ele diz em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim ainda que morra, viverá. Então, prepare-se para a volta de Cristo, porque o seu filhinho, a sua filhinha se encontra descansando. Então agora é você preparar-se para esse encontro maravilhoso e vocês vão ter aí toda uma eternidade para matar esta saudade. Jesus aparece aos discípulos, que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhe mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Gosto muito do programa de vocês, parabéns. Me tire uma dúvida, em João 20, 22, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Entendemos que o Espírito Santo passa a acompanhá-los a partir daquele momento. A minha dúvida é que no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava presente sobre os homens? Sou adventista há pouco tempo e congrego junto com a minha família na Igreja Central de Séries, em Goiás. Grande abraço, sou Fábio Júnior. Obrigado pela sua participação, meu irmão. A pergunta do Fábio Júnior é a seguinte, professor. O Espírito Santo está só no Novo Testamento? Só ali a partir de que Jesus, então, inaugura a presença do Espírito Santo sobre nós ou não? Não, veja, esse texto aqui, querido irmão, quando diz que Cristo sopra o Espírito Santo sobre eles, isto aqui é uma ordenação formal ao apostolado, tá? Então, de uma forma simbólica, quando Cristo sopra e diz recebam o Espírito Santo, Cristo está dizendo o seguinte, ó, eu estou aqui de uma maneira formal
ordenando vocês, chamando vocês ao apostolado. E esse é o contexto. Olha, por exemplo, o verso 21, ó. Disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então veja, e aí vem o verso. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então veja, esse recebimento do Espírito Santo tem a ver com eu também vos envio. Então de maneira formal, ele está o quê? Ordenando-os, esses 11 discípulos aqui, não é? Para o apostolado. É isso. Não está subentendendo que o Espírito Santo já não atuava antes na humanidade. Aqui é uma atuação para um chamado específico, para o apostolado. Agora, você vê em vários textos do Antigo Testamento, e eu vou lhe deixar um como exemplo, que o Espírito Santo sempre esteve presente na história da humanidade. Veja, por exemplo, Gênesis 6, ó. Lá no período antediluviano. Gênesis 6, versículo 3, ó. Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então aqui Deus está dizendo que por causa da corrupção da humanidade, o Espírito Santo deixaria de agir para sempre na humanidade. Ele iria ter que parar de agir, porque a humanidade é rebelde, perversa, e mandar o dilúvio. Então veja, o Espírito Santo atuava já há muito tempo. E uns milênios depois, Davi expressou uma preocupação quanto à não presença do Espírito Santo. Salmo 51, 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E você vai ver, por exemplo, no livro de Juízes, mais de uma vez o livro diz que o Espírito Santo levantou juízes para libertar e instruir o povo de Israel. Então, o Espírito Santo sempre esteve presente. É que em João 20, Jesus está apenas de uma maneira formal, chamando aqueles discípulos para o apostolado. São coisas diferentes. Muito bem, professor, muito bem. Você pode participar mandando a sua pergunta por SMS, eu recebo aqui na hora. 0 operadora 12 981 981510101. Manda por SMS e a gente recebe aqui na hora, como por exemplo essa que chegou do Cláudio, lá de Campo Grande. Você sabe que a questão do livre-arbítrio é algo que às vezes a gente fica tentando entender melhor. Você vê um exemplo de Jonas. Olha só a pergunta que o Cláudio fez para a gente. Eu tenho dúvidas com relação ao livre-arbítrio. Por que o profeta Jonas não pôde escolher não ir para Nínive? A impressão que dá é que ele foi obrigado a ir pregar aos ninivitas. E então, como é que fica o livre-arbítrio? É isso mesmo, professor. Jonas foi obrigado ali? Ele não teve chance de dizer não mesmo e não ir, professor? Nós não podemos confundir livre-arbítrio com descompromisso, tá? Jonas era um profeta. Ele tinha livre-arbítrio? Tinha. Ele poderia escolher não ter sido profeta. Ah, Deus chamou ele? Ah, não quero. Ele poderia. Ah, eu não quero ser salvo. Tudo bem, Deus não vai levar ele para o céu pelo colarinho. Agora, a partir do momento que ele aceita ser um profeta, ele tem que ter um compromisso. E Deus cobrou esse compromisso dele. Se ele já tinha aceitado o dom profético, agora ele vai escolher para quem que ele vai pregar e para quem não vai. Isso não é o profeta quem escolhe. Isso quem escolhe é Deus. Vou te dar um exemplo. Eu tenho livre-arbítrio. Mas isso não significa que eu posso chegar no meu trabalho a hora que eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio. Só que eu também tenho que respeitar o meu horário de trabalho. Então, na Mira da Verdade, por exemplo, na segunda, na quarta-feira, que é o espanhol, começa às 10. Pelo menos uma hora antes tenho que estar aqui, porque eu tenho que me arrumar, tenho que microfonar e uma série de coisas.
Então, eu tenho livre-arbítrio para não vir? Eu tenho, mas o meu livre-arbítrio não pode ser confundido com irresponsabilidade. Outros confundem o livre-arbítrio com libertinagem, né? Ah, não existe livre-arbítrio porque Deus vai executar o juízo final sobre o ímpio. Claro que existe livre-arbítrio, né? Você não pode confundir livre-arbítrio com libertinagem. Então, Jonas, na verdade, Deus não interferiu no livre-arbítrio dele, Deus interferiu na irresponsabilidade dele como profeta. Então, são coisas totalmente diferentes. Muito bem. O Alex pergunta o seguinte, ele chama-se Cássio Alexandre, na verdade. Ele é da Igreja Paz e Vida, parabeniza a gente pelo programa, diz que aprende muito com a gente. Obrigado pela sua participação, meu irmão. Tenho uma dúvida. Entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, não teve nenhuma manifestação do Espírito Santo, anunciando a vinda de Jesus Cristo. Tem algum nome para esse período? Não sai daí não. A gente responde já já, logo depois do intervalo. Já estamos de volta respondendo a pergunta do Cássio Alexandre. A pergunta dele é o seguinte: por que no período intertestamentário não houve manifestação do Espírito Santo anunciando a vinda de Jesus? Tem algum porquê disso? Tem algum nome que se conhece nesse momento desse gap aí do Espírito Santo? Professor Leandro Quadros, como é que fica essa questão aí? Nesse período do fim do Velho Testamento e do Novo Testamento, parece que não teve uma manifestação do Espírito Santo. Ele perguntou aqui, anunciando a vinda de Jesus. Todas as profecias de Jesus estão bem antes, lá no passado, no Velho Testamento, é isso? Não, veja, o fato de não ser mencionado, né, não significa que o Espírito Santo não estivesse atuante, né? Só não é registrado. Esse se chama o período intertestamentário, ou seja, um período de mais ou menos 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Tá? Então, pelo fato de Neemias, que era contemporâneo, né, também do profeta Malaquias, entre esse período entre o profeta Neemias e o surgimento de João Batista, tá? Antes até o nascimento de Cristo, cerca de 400 anos. O fato de não registrar-se a presença do Espírito Santo não significa que ele não estivesse presente. Tá? Agora, realmente, dá para se dizer de certa forma que houve um silêncio, porque o povo de Deus rejeitou por muito tempo o dom profético, né? Então você lê, por exemplo, aqui, eu abri esse texto em 2 Crônicas 36, 17 a 19, o povo rejeitou tanto o dom profético que Deus, como um cavalheiro, tudo bem, não querem me ouvir, então vou esperar o tempo em que vocês estejam dispostos e preparados para me ouvirem de novo. Então, e aí diz aqui o texto, ó. Por isso o Senhor fez subir contra ele, contra o povo, né, dele, o rei dos caldeus, né, Nabucodonosor, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Porque os reis, os pagãos, né, não tinham piedade mesmo. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, e aí vai descrevendo o que aconteceu. Aí o verso 16, 15, O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum.
Então, nós não podemos dizer que Deus não atuou, que Deus não fez nada nesse período. Fez. Só que não há realmente um registro de dom profético na Bíblia, até porque um dos motivos, não é? É que o povo rejeitou tanto os apelos de Deus por meio dos profetas que Deus deu um tempo até a humanidade abrir o coração novamente e querer ouvi-lo. Muito bem, professor, muito bem. Temos agora uma pergunta que chegou lá do Paraguai. Obrigado, Nilza Santa Cruz. Obrigado por você estar participando. Deve estar assistindo lá a partir do sinal daquela cidade do lado. Esqueci o nome agora, me fugiu o nome. Muito bem, está assistindo lá no Paraguai. A pergunta dela, será que eu consigo ler em espanhol aqui? Ela diz o seguinte: olá, por favor, me pueden explicar Romanos 9, 14 al 18? Olha aí, professor, você agora vai pensar que você está lá em La Mira de la Verdad. Pois é, rapaz. Deus levantou al faraó e endureceu seu coração. É isso mesmo, professor? Veja só, eu estava lendo o texto aqui, ó. Você sabe que o meu produtor aqui, ele é argentino, ele está brigando comigo aqui agora. Fica calmo que eu estou só brincando aqui, tá bom? Nilza, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar participando aí do Paraguai, né? Recebendo o sinal de Foz do Iguaçu, obrigado aí pela sua audiência. E olha só a pergunta dela. Professor, eu estava lendo aqui esse trecho de Romanos e realmente é algo que chama a nossa atenção, porque diz o seguinte... Romanos 9, 14. Posso ler aqui na linguagem de hoje? Pode. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. E aí ela pergunta, isso não é injusto? Isso não é um Deus injusto? Como que a gente entende isso? Se o endurecimento, minha querida irmã, do coração de Faraó fosse de forma direta, realmente seria um Deus injusto. E até contraditório com o próprio caráter dele, né? Você percebe, por exemplo, em Ezequiel 18, 32, né? Diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele tem prazer em que o ímpio se converta e viva. Então, não teria uma lógica em Deus endurecer de forma direta o coração de Faraó, se o propósito de Deus é converter as pessoas dos seus maus caminhos e salvá-las. Aí você pergunta, mas então como que Deus endureceu o coração de Faraó de acordo com o texto? Veja, o endurecimento da parte de Deus não foi direto, foi indireto. Aqui que está o detalhe. Por que foi indireto? Se você ler Êxodo capítulo 7, né, versos 13 e 4, ali é dito que Deus endureceu o coração de Faraó. Só que você vai para o capítulo 8, por exemplo, verso 32, ali diz que foi Faraó quem se endureceu. Contradição não, são informações complementares. De forma direta, Deus não endureceu o Faraó, foi Faraó quem endureceu a si mesmo. Agora, indiretamente, Deus endureceu o Faraó. Por quê? Porque quanto mais Deus atuava, quanto mais pragas Deus enviava, pior Faraó ficava. Então é nesse sentido que Deus endureceu de forma indireta. Quanto mais Deus enviava as pragas para o Egito, pior Faraó ficava. Mas não foi um endurecimento direto, porque senão Deus estaria estimulando o Faraó ao pecado. E como que Deus estimularia o indivíduo a pecar, sendo que o pecado é algo que Deus odeia? Porque separa Deus das suas criaturas e leva as suas criaturas à morte, como diz Romanos 6:23. Então eu vou dar uma ilustração muito simples, mas que vai te ajudar a entender. Veja, o sol, quando ele entra em contato com o barro, né? O que acontece? O barro endurece. Mas o mesmo sol, quando entra em contato com a cera derrete. O sol é o mesmo.
O detalhe é que os elementos que entram em contato com o Sol são diferentes. Então, veja a ilustração. Deus é o Sol da justiça. Quando os seus raios de luz refletem sobre corações de barro, Deus acaba endurecendo o indivíduo, não porque Deus quer que isso aconteça, mas como o indivíduo tem o coração de barro, ao ele entrar em contato com o Sol da justiça, que é Deus, que é Cristo, o indivíduo fica mais duro ainda. Agora, há pessoas que deixam Deus tornar o coração delas como de cera. Os raios do Sol da justiça, que é Cristo, entram em contato com este pecador, entre aspas, de coração de cera, e ele derrete-se para Deus. Então o problema não está em Deus, o problema está no indivíduo, que pode ter o coração de barro e não o coração de cera. Então lembre-se, Deus o endureceu de forma indireta. E não é culpa de Deus, é culpa do indivíduo. De forma direta, Deus jamais faria isso. Como diz Tiago 1,13, né? Deus não pode ser tentado pelo mal e ao mal a ninguém tenta. Então, se Deus o endurecesse de forma direta, seria uma contradição flagrante com tudo aquilo que nós aprendemos sobre a doutrina da salvação. Muito bem, professor. Eu estou lendo aqui um SMS que chegou aqui agora para mim. Diz o seguinte: sou ex-adventista, estou retornando. Como fica todos os meus pecados diante do juízo final, já que fui em vários lugares? A dúvida dela com relação aos seus pecados, por frequentar ou por ir para outros lugares, por conhecer outras denominações, por seguir outros ensinamentos, será que isso é tão pesado que Deus não possa perdoar se houve algum pecado nesse momento, nesse período? Não, meu irmão, você tem que crer plenamente na eficácia do sacrifício substitutivo de Cristo. Você se afastou de Cristo, abandonou os caminhos dele, mas você está retornando para ele. A coisa muda totalmente de figura. Tá? Veja o que diz 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não é de alguma injustiça, é de toda. Então, qualquer erro que você tenha cometido, quando você aceita Cristo como Salvador, ou quando você retorna para Ele, os méritos, a justiça dele é transferida para você. E Deus olha para você como se você nunca tivesse pecado, por causa da justiça de Cristo que é transferida para você. Esta é a forma legal de Deus perdoar você e demonstrar ao mesmo tempo o seu amor e a sua justiça. Então, eu vou lhe dar um conselho de irmão. Estude a doutrina da justificação pela fé. Se você estudar essa doutrina, você não vai ter dúvidas da sua salvação. E eu vou lhe dar um exemplo. Tá? Leia 2 Crônicas, capítulo 33. Eu iria ler aqui, mas não vou, por causa do tempo. É até bom você ler, porque eu recomendo que você leia do verso 1 até o 20. 20 versos. Mas essa história vai ser muito significativa para você. Veja, o rei Manassés foi dos piores e mais ímpios reis sobre o povo de Deus. Esse indivíduo foi tão longe na sua impiedade, lógico, ele pagou um preço alto por isso, mas ele foi tão longe que ele chegou até ao nível de sacrificar filhos às divindades pagãs. E aí, dos versos 10 ao 17, mostra que teve um momento, depois que ele foi levado cativo, preso, sofreu, que uma coisa, ele teve um arrependimento sincero. Pois Deus perdoou, perdoou. Então, se Deus perdoou o rei Manassés, ele pode perdoar qualquer pessoa que se arrependa de coração e volte dos seus caminhos. Tá, ok? Então, leia a história dele. Você vai perceber, você errou, cometeu pecados, cometeu. Mas eu duvido que você tenha ido tão longe
como o rei Manassés. E se Deus perdoou Manassés, óbvio que perdoa você também. Professor, nós temos 2 minutos aqui. Vamos ver se você consegue responder essa pergunta. Eu gostaria de tirar uma dúvida a respeito do sábado. Pelo que já li, o sábado foi dado para os israelitas e não para o resto dos povos. Por exemplo, se eu não guardar o sábado, eu poderei perder a minha salvação? Professor, na Bíblia o sábado só foi dado para os israelitas, meu amigo? Veja, primeiramente, a salvação, ela é um presente de Deus, dado independente das nossas obras. Efésios 2, 8 e 9 é bem claro em dizer que nós somos salvos pela fé em Cristo. E as obras, elas são o resultado desta fé atuante. Então eu sou salvo pela graça, mas esta graça tem que fazer uma diferença na minha vida. Tá? Por causa do tempo, leia Gênesis 2, 1 a 3. Ali é claro em mostrar para nós que o sábado foi dado por Deus para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Tá? E quando você vai para Marcos 2, 27 e 28, quando Cristo está corrigindo uma forma distorcida de guardar o sábado por parte dos líderes religiosos da época, Cristo está remetendo a mente deles lá para a criação, dizendo o seguinte, o sábado foi feito por causa do homem, do ser humano, da humanidade, e não o homem por causa do sábado. Tá? Então, quando Cristo remete a mente das pessoas que estavam escutando para a criação, ele está mostrando o seguinte, o sábado tem um propósito diferente daquele que vocês estão dizendo. Ou seja, o próprio Cristo reconhece em Marcos 2, 27 que o sábado foi dado para Adão e Eva, muito antes de existir o povo israelita. Então, esta informação que deram para você, querido irmão, querida irmã, ela não é verdadeira. Agora, se disser assim, o sábado foi dado para os israelitas, tudo bem. Depois de um tempo, Deus não podia dar para outro povo que não o quisesse aceitar. Mas agora, o sábado foi dado só para os israelitas, não é verdade. Porque você lê em Isaías 56, 1 a 7, que até mesmo os estrangeiros e pagãos que aceitassem o Deus de Israel deveriam observar o 4º mandamento. Professor, o nosso tempo acabou, a gente se despede e a você que tem acompanhado aí, na próxima semana tem mais Na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho da sua audiência, lembrando sempre que as suas perguntas sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!